Nós vamos começar o estudo de equação do primeiro grau e tem várias características. Primeiro de tudo, ela é uma frase matemática. A gente chama frase matemática de sentença matemática. O que é uma sentença matemática? É um conjunto de símbolos matemáticos que expressam uma situação. Ela pode ser uma situação verdadeira ou falsa, mas ela é representada por símbolos matemáticos, números, sinais e letras. Essa sentença matemática, que a gente chama de equação do primeiro grau, ela é uma sentença aberta. Por que ela é aberta? Porque ela possui valores desconhecidos. Além disso, ela expressa uma igualdade, ou seja, sempre ela vai trazer esse sinal de igual, e esse sinal de igual te obriga a ter uma coisa escrita antes e uma coisa escrita depois. E as duas coisas se equivalem, ou seja, elas têm o mesmo valor. Sempre vai ser uma sentença verdadeira, ou seja, eu tenho que resolver a equação do primeiro grau de uma maneira que o que eu encontrar torne a minha sentença matemática verdadeira. Nós temos aqui um exemplo de equação do primeiro grau. Uma equação de primeiro grau recebe esse nome primeiro grau porque a letrinha que aparece ali, ela nunca vai ter um expoente diferente de 1. E o expoente 1 em cima da letra ele não aparece. Então veja só, eu tenho uma sentença matemática, eu tenho uma letra representando um valor que eu desconheço, que a gente chama de incógnita. Eu tenho um sinal de igual. Esse cara aqui, eu vou chamar primeiro membro, antes do sinal de igual. E esse cara aqui eu vou chamar de segundo membro, depois do sinal de igual. E qual que é o objetivo da equação do primeiro grau? Eu descobri o valor desconhecido, no caso aqui, qual é o valor de x, que torna essa sentença verdadeira. Eu poderia usar qualquer valor. Poderia colocar um 3 ali. 3 mais 5 dá 8, não dá 7. Se eu coloco um 3, eu resolvo o problema? Resolve, mas a sentença se torna falsa. Eu tenho que me preocupar com valores que tornam a sentença verdadeira. Provavelmente nessa altura do campeonato você já sabe que dá 2. O 2, se eu colocar no lugar do x, ele torna a sentença verdadeira. E é por isso que eu fiz uma anotação aqui no cantinho, que eu vou trazer agora para a tela. Nós chamaremos esse valor para x, ou esses valores de x, que tornam a sentença verdadeira, nós chamamos de raiz ou solução. Então o que é a raiz de uma equação? É aquele valor que torna a equação verdadeira, que torna a sentença verdadeira. Eu quis trazer como exemplo a situação da balança. A balança nos mostra uma ideia legal da questão da igualdade. Essa balancinha de pratos, se você conhece ou se você nunca viu, ela é um instrumento que serve para medir a massa dos objetos, massa de comida, de carne, tem açougue, tem frutaria por aí. E a lógica dela é a seguinte: você tem uns pezinhos e você coloca aquilo que você quer pesar e vai pondo os pezinhos, né? Quando a balança estiver em equilíbrio, o que você tem de quantidade de comida aqui desse lado é a quantidade exata de pezinhos que você tem aqui. Então se eu botei 3 pesos de 1 quilo aqui, desse lado, e eu vou pondo comida aqui até equilibrar a balança, quando a balança estiver em equilíbrio, ou seja, os dois pratos na mesma altura, significa que dos dois lados eu tenho 3 quilos, certo? Então eu representei essa situação assim. Eu tenho um peso que eu não sei o valor, x. E eu tenho aqui desse lado 5 pezinhos, cada um pesando 1 quilo, 1 grama, você que escolhe. E esse prato, ele se equilibra com a balança, que tem do outro lado 7 pesos de 1 quilo, ou de 1 grama, ou do que você quiser. Mas o que importa é que 1 peso x mais 5 pezinhos é igual a 7 pezinhos. Como é que eu faço para descobrir o valor de x? Num caso de balança, para eu manter o equilíbrio, cada vez que eu acrescento um pezinho desse lado, eu tenho que acrescentar um pezinho desse lado. Cada vez que eu tiro um desse lado, eu tenho que tirar um peso igual do outro lado. Então, olha só. Se eu tirasse um pezinho daqui e um pezinho daqui, manteria o equilíbrio? Sim. Se eu tirasse mais um, manteria o equilíbrio. Para eu ficar só com o peso x, quantos pezinhos ainda eu tenho que tirar? 3 pezinhos. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Então o que aconteceu? Ficou aqui a minha situação, a minha balancinha, né? O peso X e do outro lado se equilibrando 2 pezinhos, certo? Essa é a minha ideia de equação, tirar coisas para ficar só com o valor da letra. Eu representei com equação a situação da balancinha. Dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho um peso X mais 5 pezinhos e eu fiquei com 7 pezinhos do outro lado. Aí o que eu fiz? Eu retirei 5 pezinhos desse lado, retirei também 5 desse lado para manter o equilíbrio. E eu fiquei com X igual a 2. Eu tenho aqui uma outra situação que é o seguinte, imagina que eu tenho aqui, esse X é um saquinho de trigo. E desse saquinho de trigo, eu tirei 2 copinhos, é por isso que eu pontilhei aqui. Eu tirei 2 copinhos de trigo daqui. Quanto será que eu tenho de peso aqui? Não sei. Eu sei que o saco de X, como ele está agora, sem esses 2 pezinhos, ele se equilibra com 3 quilos. Com 3 quilos, tá? Então, para eu saber quanto que eu tinha no saco normal, o que acontece? Primeiro eu tenho que devolver os 2 copinhos de trigo aqui, os 2 pezinhos de trigo que eu tirei. Então eu devolvi. Não tenho mais anotação nenhuma aqui. Isso significa que o saquinho de trigo está cheio de volta. Só que, como eu devolvi 2 quilos para cá, aqui no pratinho, para equilibrar, eu tenho que devolver também 2 quilos. Então 1 quilo, um saco X de trigo, se equilibra com quantos pesos? 5 pezinhos. 5 quilinhos, vamos dizer assim. Como é que fica essa situação no papel? Em equação. Dá uma olhada. Eu tinha o saquinho de trigo e descontei 2 quilos. E equilibrei com 3. Para eu saber com quanto vale o meu saquinho de trigo de X, eu vou ter que devolver os 2 copinhos. Só que se eu devolver para cá, eu tenho que devolver para cá também. Então eu vou ficar com 3 mais 2, que dá 5. E esse menos 2 com esse mais 2, some porque dá 0. Pode parecer meio confuso essa ideia que eu ensinei para vocês? De equação de primeiro grau, tira, põe, com balança, sem balança. Mas na verdade, o processo é muito simples. Dá uma olhadinha. O que me impede de saber o valor de X nessa equação? Esse mais 5. Esse mais 5 está me impedindo. Se não tivesse mais 5, o X seria igual à leitura direta, o X seria igual ao número que está lá do outro lado, certo? Então, para eu tirar um número positivo, o que eu tenho que fazer? Acrescentar o mesmo número, só que negativo, porque daí dá 0 aqui desse lado. Só que como isso aqui é uma igualdade, para eu não comprometer a igualdade, o que eu faço? Acrescentei o menos 5 desse lado, do outro lado eu também tenho que fazer isso. Então, 5 menos 5, 0, e 7 menos 5, 2. Qual que é a minha situação prática? Isso aqui eu ensinei, isso aqui eu quero te mostrar. Repare o seguinte, que escrever isso é a mesma coisa que você pensar que o mais 5 saiu daqui com um sinal positivo e ele foi para o outro lado com um sinal negativo. Então esse mais 5 passou para o outro lado, para o segundo membro, menos 5. E 7 menos 5 dá quanto? 2. Que daí me poupa escrever tantos detalhes. Então, o mais 5, um número positivo, passou para o outro lado negativo. No segundo exemplo que eu passei, x menos 2 igual a 3. O que eu fiz para sumir com menos 2? Eu acrescentei um número positivo. Para sumir com um número negativo, eu tenho que somar um positivo. Só que se eu somar um positivo desse lado, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Aqui 0 e 3 mais 2 dá 5. Se você for observar, pensando no que eu fiz no primeiro, dá uma olhada. Esse menos 2 nada mais é do que passar para o outro lado mais 2. O menos 2, que estava me atrapalhando, passou para o outro lado, passou para o segundo membro, como mais 2. E o meu x ficou igual a 5. Então dá uma olhada de novo nos 2 exemplos que eu passei. Ó. Vamos fechar isso aqui. Eu tenho um número positivo atrapalhando o x no primeiro membro. Passa para o outro lado, invertendo, subtraindo, negativo. Eu tenho um número negativo. Eu passo para o outro lado, positivo. E essa é uma maneira prática de resolver as equações.